Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais um capítulo da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 5 e no capítulo 6 de Romanos. Vamos estar dando uma olhada no contexto ali que ele vai falando da justificação pela graça, enfim, vai estar falando também de Adão, vai estar falando de Jesus também, que morreu por todos nós. E vamos estar olhando esse capítulo 5 e o capítulo 6 de Romanos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 5 ele vai falar bem assim, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Vale lembrar que Adão, ali no início, ele teve só um mandamento para ele cumprir, era não estar comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. O próprio Senhor falou, se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Enfim, quando ele aconteceu, que fez ali, comeram ali o alimento que está escrito ali, né, que é o fruto, né? Enfim, o pecado assolou toda a humanidade, desde Adão ali veio trazendo até Cristo. Por isso que ele está trazendo e mostrando a respeito deste assunto. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde os tempos de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Esta dádiva que ele está falando é Jesus. Enfim, ele que trouxe justificação através do sangue dele. Se pela transgressão de um só homem, de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Enfim, vale lembrar por isso que Cristo veio. Cristo veio para acertar aquela situação de Adão, porque se Cristo não viesse e não tivesse feito aquele sacrifício na cruz, nós estávamos mortos, nós não teríamos vida após esta terra aqui.
Porque o homem foi feito para ser eterno, como nós vimos lá no Éden lá. Deus criou o homem para ser eterno. Enfim, nossa morada não é aqui, nossa morada é com Deus. Por isso que quando o pecado reinou, o Senhor teve que se afastar do homem, porque o Senhor não tolera o pecado, não consegue ficar na presença de Deus o pecado. Enfim, por isso que veio toda essa humanidade. Enfim, daí Cristo Jesus veio, o Senhor mandou Cristo ali no ventre de Maria, para que nós tivéssemos justificação de vida, enfim, para que nós não morramos depois desta partida terrena e temos vida interna com Deus e temos paz com Deus, enfim, enquanto continuamos aqui na terra, nós temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ele está falando da obediência de Cristo, porque ele sabia tudo o que ia acontecer com ele aqui na terra e ele aceitou. Ele foi obediente ao Pai, nosso Deus, e veio aqui na terra para morrer por mim e por você. A lei que foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vale lembrar que eu já vi pessoas muito ruins, muitos que estavam levando aí a vida à torta direita. E enfim, o pecado estava assolando a vida. Mas quando se converte, virou uma bênção. Enfim, a graça parece que veio dobrada para essa pessoa. Enfim, se completa com esta parte aí que nós acabamos de ler, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Enfim, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele muito foi perdoado, como ele fala, muito ama, enfim, como nosso Senhor Jesus Cristo também nos ensinou desta forma. Aquele que muito foi perdoado, aquele muito ama. Então, pessoas às vezes que estavam assoladas no pecado, o Senhor perdoa, essa pessoa ali transborda de graça, transborda do Espírito Santo, como o Senhor nos orientou. No capítulo 6 ele vai estar falando bem assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De maneira nenhuma. Como vivemos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Como fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Enfim, aqui ele está trazendo o detalhe para ter a vida eterna. Ele está entregando aí, pessoas que vêm de Adão precisam nascer de novo, para estar recebendo Cristo ali no batismo, e tenham novidade de vida, como ele fala ali. E andemos em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos isto, que a vossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, não sejamos mais descendente de Adão e descendente de Cristo a partir de agora, como ele fala ali. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Enfim, ele fala para nós considerarmos vivos, mortos de Adão, e considerar ali que Cristo e vivos para Deus, como ele fala ali em Cristo Jesus.
Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus, ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais embaixo da lei, mas enfim, debaixo da graça. Enfim, ele traz ali, mostrando que nós estamos debaixo da graça em Cristo Jesus, e não na lei que traz a morte. A lei ressalta o pecado. Enfim, a lei serve para nós estar olhando ela para ver o pecado. Enfim, então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que leva e conduz à justiça? Mas, graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como oferecem os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porquanto, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. O fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enfim, aqui ele deixa bem claro: quem servia ao pecado e não conhecia o Senhor Jesus, ele não tinha como ser justificado. Enfim, ele estava lá. Mas enfim, agora que conhece a Cristo Jesus, conhece a lei, conhece o pecado, não vale a pena estar seguindo o mesmo trilho. Tem que seguir o caminho da santificação para ter vida em Cristo Jesus, como está escrito ali. Mas ficamos assim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Terminamos aqui mais uma meditação. Até mais!